Olá, meus amigos, é um prazer, uma satisfação estarmos conversando novamente, mais uma sexta-feira abençoada. Por aqui um frio abençoado, uma energia maravilhosa que estamos tendo nessa nova estação de outono e vemos a, a energia bondosa e maravilhosa do nosso Pai que todas as coisas nos fez para que pudéssemos sentir as energias bondosas atmosféricas e também as energias espirituais que percorrem cada estação, fazendo-nos contemplar as belezas, a profundidade dos trabalhos que foram feitos com a natureza, e isso nos traz muita satisfação, né? Nem sempre só o calor ajuda, nem os ares quentes, nem a água fria, mas também precisamos ter uma temperatura mais amena, uma temperatura um pouquinho mais temperada e abençoada, para sentir também a fisiologia trabalhando para o nosso bem-estar, para o nosso corpo, para que possamos compreender a essência de Deus e os seus trabalhos maravilhosos. Bom, voltando ao assunto, que devemos conversar e devemos compreender esse trabalho, é a respeito dos frutos. Quando Jesus diz, né, que você conhece se uma árvore é boa ou não pelos frutos que elas dão, né? E nós observamos que existe muitos tipos de árvores, muitos. E não podemos esquecer, de jeito nenhum, que todas essas árvores produzem alguma coisa, né? Tem árvores que produzem apenas sombra, tem árvore que produz apenas madeira, tem árvore que produz muitas folhas que servem de alimento, outras têm muitos galhos que servem de abrigo, outras reservam dentro de si muita água, outras resina, e tem também as árvores que dão os frutos, não é mesmo? As árvores que dão frutos amargos, venenosos, frutos doces, são muitas variedades, e cada uma dentro da sua função. Por isso Jesus disse, cada árvore é conhecida pelos seus frutos, né? Por que ele estava falando isso? Porque cada árvore dá um fruto em si, e você provando esse fruto ou observando essa árvore e os frutos que ela dá, você pode saber se aquela árvore é própria ou não para o consumo, se é própria ou não para você e para o estágio espiritual que você está. E pensando numa árvore frutífera que dá bons frutos, nós podemos fazer uma analogia entre nós, seres humanos, com tudo aquilo que nós conquistamos de conhecimento acadêmico, espiritual, conhecimento da vida, né, a vivência, e ver o trabalho que estamos desenvolvendo. Nós não devemos nos comparar com outras pessoas, mas nós devemos olhar para outras pessoas para que possamos ter um rumo, para que possamos ter, né, um ponto fixo de início e um ponto de chegada. Porque são essas pessoas que já atravessaram muitas coisas na vida e que você olha para ela e fala, puxa, quantos frutos lindos, como essa pessoa é incrível, maravilhosa, quanta coisa boa ela fez. Olha o tamanho do trabalho que essa pessoa realizou e olha o legado que essa pessoa deixou. E assim, nós seguimos essas pessoas como exemplos de vida, né? E não podemos esquecer que o maior exemplo que nós devemos seguir é Jesus. Então nós olhamos para Jesus e vemos os frutos dele, né? Que primeiramente houve, após a partida de Jesus para o plano espiritual, uma mudança na data antes de Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo. Só aí já mostra o tamanho da grandeza desse ser que obrigou um império, o mais poderoso que existe até hoje e domina o nosso mundo até hoje, obrigou um império
a assumir que aquela personalidade foi superior àquele império. E até hoje, utiliza-se dessa personalidade, que é Jesus, para tentar, né, unir os povos dentro de uma escatologia, dentro de um pensamento religioso. A grandeza de Jesus e do seu avatar que esteve aqui conosco foi tão marcante que os povos de todas as religiões que o conhecem e que conhecem o seu trabalho através das escritas que ficaram, dos relatos que ficaram e foram passados em livros, essas pessoas o admiram com muita admiração. E observamos, né, que os frutos que esse ser deixou para nós é o modelo mais puro que nós podemos ter e o guia mais pleno que nós podemos encontrar para que possamos chegar à perfeição e possamos também nos aproximar cada vez mais do nosso Pai Criador. E algumas pessoas que encarnam aqui na Terra, elas seguem esse caminho com tanta eficiência, com tanta qualidade, que você acaba olhando os passos dessa pessoa e você vê ali os passos do próprio Jesus. Pessoas que vieram não só para ajudar a melhorar a nossa moral, o nosso crescimento espiritual, mas também nos mostrar o que é o amor e como devemos agir ante a humanidade, ante ao próximo. E assim nós vemos que essas pessoas chegam e partem e deixam um grande ministério para trás, um grande discipulado para trás, e nós chamamos essas pessoas de missionários. Esses missionários, como diz dentro do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, na maioria das vezes não se consideram missionários, fazem naturalmente aquele trabalho sem perceber que está fazendo o plano traçado por ele mesmo e deixam um legado surpreendente que muda uma boa parte da humanidade. Dentre esses que nós podemos observar, nós temos o Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Eurípides Barzanufo, nós temos Ivone do Amaral Pereira, nós temos o Chico Xavier e nós temos agora recentemente o Divaldo Pereira Franco, o Tio Di. São pessoas assim ímpares, pessoas que tiveram um modo de vida tão dissonante, tão diferente das outras pessoas, que impactam milhões e milhões de pessoas. E através desses exemplos de vida, dessa força, dessa coragem, dessa determinação, essas pessoas deixam para a humanidade um legado de amor, de paz, um legado de trabalho incansável pelo bem. E aí que nós vemos Jesus caminhando novamente na Terra. E você está esperando a volta de Jesus e você está caminhando como Jesus? Os seus passos, os seus frutos denotam que você está caminhando seguindo o maior exemplo de todos, que é Jesus? Esse é o seu ídolo? Esse é o seu grande exemplo? Então nós começamos a olhar para dentro de nós e olhar quem nós somos, como nós nos tornamos, como nós nos formamos e também agora começamos a olhar os frutos. Que tipo de fruto eu estou dando, né? E nós não podemos nos comparar e nem colocar no lugar de missionários porque não somos, mas nós devemos olhar para esses missionários, inclusive Jesus com a missão que ele teve aqui, e começar a caminhar junto com ele. Vamos seguir os passos de Jesus na medida das nossas possibilidades, né? Através da caridade, através do trabalho no bem, através da boa palavra, através dos bons pensamentos,
através das boas energias, através da santificação interior de cada um de nós, ou seja, buscando estar bem, buscando pensar o bem, buscando ter boas emoções, atos de condutas que não podem ser reprovados, e buscamos ter aquele olhar de que olhe para o próximo com um olhar de amor, um olhar sem julgamento, um olhar de paz, um olhar de luz e um forte desejo de que as pessoas também caminhem como você e caminhem como Jesus e como todos os outros missionários. Então fica aqui o meu agradecimento por todos que estão assistindo, ouvindo esse breve comentário. Que todos sejam muito abençoados, que tenham um final de semana maravilhoso e que possam observar esses avatares maravilhosos que caminharam conosco. Agradecer a Deus, ao Pai Criador, por todos eles que estiveram aqui, pedir as bênçãos e levar a gratidão até os que acabaram de voltar à pátria, né, espiritual, à pátria original, principalmente nesse momento ao Divaldo, que foi um ser extremamente iluminado e abençoado, e que naqueles braços gigantes abraçou milhares como filho e abraçou milhares como irmão. Que o Divaldo seja muito abençoado e Deus o receba em sua plenitude, para que esse irmão receba os méritos, os louros que ele plantou aqui na terra. E que todos nós possamos também caminhar para que no último momento estejamos nós em paz, com a consciência tranquila, voltando assim para o nosso lar, para que possamos também olhar de lá o grande trabalho, o grande caminho de luz, com as pegadas do Cristo que ficaram para trás, e assim possamos ter paz, tranquilidade e possamos estar no nosso lar divino com toda certeza, exercendo e fazendo o trabalho que nos foi dado, que é a melhora de nós mesmos. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.